sobre cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja com você e a paz no seu coração, em nome do Senhor. Uma boa noite e que Deus possa nos abençoar através deste culto, através da tua palavra, em nome de Jesus. Hoje, 28 de janeiro de 2021. Vamos ter um momento de oração. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Senhor sobre todas as coisas em nossa vida. Nos dá, Pai amado, ânimo na tua presença, nos dá a direção da tua glória, nos dá a direção da tua graça e o teu nome seja conosco, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. E que a tua palavra nos dê esperança da tua salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia do Senhor nos traz um manual do fabricante para as nossas vidas. Então, nós precisamos ter a cada dia no nosso coração essa disposição para falarmos e para pregarmos, para ouvirmos e para estarmos na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite a leitura bíblica que está em João, capítulo 3, versículos 16 ao versículo de número 21. João 3, 16 a 21. Nós vamos ter aqui alguns pensamentos, irmãos, aquilo que Deus tem nos falado, tem nos mostrado, e a cada momento nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. A leitura da palavra, então, em João 3, 16, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amados irmãos, então, proferida a palavra, lida a palavra aqui, que o Espírito Santo nos dê agora autoridade para que nós possamos explicar, explanar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o julgamento é este. E essa frase que está aqui no versículo 19 é algo que vai chamar a nossa atenção nesta noite. É algo que precisa chamar a nossa atenção nesta noite. Quando nós entendemos, João traz essa mensagem aqui nesses versículos, mas principalmente, irmãos, esse momento agora, nós vamos ver o julgamento, a condenação é esta. Amém? Mas nós precisamos entender isso. João nos traz no versículo 16 uma grande promessa de Deus para os homens, a salvação para a vida eterna, uma direção a ser seguida. Quando nós entendemos o versículo 3, João 3,16, nós entendemos isso. É uma promessa do Senhor, é uma profecia do Senhor que se cumpre sobre as nossas vidas, é uma direção a ser seguida para a salvação e para a vida eterna. E quando nós começamos a entender João 3,16, esse amor maravilhoso de Deus, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também nos traz uma direção. Para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós começamos a perceber aquilo que Deus tem para mim e para você nesse versículo, isso precisa encher o nosso coração, encher a nossa vida, transformar o nosso ser, dar alegria ao nosso espírito para que ele se ligue ao Senhor, esse religare. É a função da religião verdadeira, né?
a religação do homem a Deus. E quando nós começamos a perceber isso, quando nós começamos a entender esse propósito maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas, que está estampado aqui em João 3,16, é o versículo mais lido, mais conhecido, provavelmente no mundo inteiro seja esse. Mas nós precisamos não só lê-lo, entendê-lo ali, não, mas nós precisamos viver. Eu e você precisamos viver esse versículo a cada dia. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus já fez. Deus já fez por nós. Deus já fez por mim e por você, meu amado. E quando nós entendemos isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é grandioso, é maravilhoso. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele já carimbou o nosso passaporte para a glória, para todos aqueles que acreditam no Senhor, para todos aqueles que creem na palavra santa do Deus vivo. E quando nós começamos a perceber isso, quando nós começamos a entender isso, irmãos, é isso que vai mudar as nossas vidas, é isso que vai fazer diferença nas nossas vidas, quando eu e você passarmos a estar vivendo verdadeiramente esse versículo. E quando isso acontece sobre as nossas vidas, meu, Jesus não é a condenação. Nós temos que entender isso. Jesus não é a condenação, é a nossa absolvição. Como nos mostra o versículo 17. Jesus não é a nossa condenação, ele é a nossa absolvição. E eu preciso ter isso no meu coração, eu preciso entender isso, eu preciso buscar isso na minha vida. Jesus é a minha salvação, ele não é a minha condenação. O versículo 17 nos diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não é a nossa condenação, ele é a nossa salvação, ele é a nossa absolvição diante de Deus. Quando nós cremos, quando nós andamos, quando nós buscamos na presença, na palavra do Senhor, é isso que nós vamos viver a cada dia nas nossas vidas. É isso que nós vamos ter a cada dia nas nossas vidas, irmãos. E eu preciso disso na minha vida. Eu preciso entender esse princípio. Eu preciso entender esse propósito de Deus na minha vida. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas pelo contrário. Pelo contrário, irmãos, para que ele te salvasse, para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Jesus Cristo é salvar, não é condenar. E nós temos que entender isso. Jesus não veio para condenar ninguém, não. Jesus veio para salvar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna ao lado dele, no Senhor, em Deus. E quando nós percebemos isso, através do Espírito Santo, que vai transformando o nosso caráter, que vai transformando a nossa vida, vai transformando a nossa mente, a partir do momento que eu vou deixando, a partir do momento que eu vou entrando nesse propósito de Deus, mas é preciso entrar neste propósito de Deus, é preciso salientar a glória, a graça, o poder, a exaltação do Senhor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas para que ele fosse salvo. Para todo aquele que nele crê, Jesus está aqui para salvação. E isso é importante, irmãos, que eu e você entendamos. É importante que eu e você entendamos verdadeiramente, não só uma questão de entender. Não é só uma questão de entender. É uma questão que nós precisamos viver a cada dia. A condenação não está em não crer e não querer Cristo, a nossa absolvição. Então, quando nós começamos a perceber, versículo 18, ele fala: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito nome do Filho de Deus. E isso, irmãos, é uma coisa que nós precisamos viver a cada momento, passo a passo nas nossas vidas. É preciso que eu e você começamos a entender todas estas coisas. É preciso que eu e você entendamos verdadeiramente a glória do Senhor sobre as nossas vidas. E que possamos verdadeiramente estarmos ligados no Senhor. E que possamos verdadeiramente buscarmos na graça, na exaltação do Senhor. Porque quando nós lemos o versículo 18, ele começa a dizer: quem crê nele não é condenado. Ele não veio para nos condenar. Mas nós temos algumas situações que nos levam à condenação. Ele é a nossa absolvição. Jesus é a nossa absolvição.
Mas no versículo 19 está a mensagem de Deus para nós hoje. Qual é o julgamento? Qual que é o julgamento? E quando nós começamos a perceber, irmãos, quando eu e você começamos a perceber, esta é a mensagem de Deus para nós hoje. Qual é a condenação? Qual é o julgamento? A luz veio. A absolvição está ao nosso alcance. Temos todos nós, temos acesso a ela. Ela é destinada para todos. Ela é destinada para mim e para você, para que todos tenham acesso, para que todos os que quiserem. Mas, irmãos, os homens amaram mais as trevas. Olha o que diz o versículo 19, que coisa tremenda. Ele diz o seguinte: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É isso que nós precisamos entender. E é esse ponto que nós vamos entender nesta noite com o Senhor, irmãos. Essa é a mensagem central. Qual que é a nossa condenação? Mas por que o homem é condenado? Qual é a condenação desse homem se Jesus veio salvar? A condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Jesus Cristo é a nossa luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E quando nós começamos a perceber, irmãos, a luz veio, a absolvição está ao nosso alcance, todos temos acesso a ela. Ela é destinada para todos os que quiserem, mas muitas vezes o homem escolhe, o homem quer. Esse momento, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E é exatamente para isso, irmãos, que Jesus Cristo veio a nossa absolvição. Mas os homens encaram Jesus como uma condenação, e é o contrário. Jesus é a nossa absolvição. Jesus é a nossa absolvição. Mas sabe, tem algumas coisas que nós não conseguimos entender. São leis que regem o universo que nós não conseguimos entender e aplicar nas nossas vidas, principalmente na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Nós não conseguimos entender isso. A vida tem um curso natural que ela segue. Existe um curso natural para a vida, irmãos. Existe esse curso natural que a vida segue. E tem coisas que nós não conseguimos mexer, tem coisas que nós não conseguimos mudar. E nós temos que entender isso. Tem coisa que não vai mudar. O sol nasce todo dia. Isso não vai mudar, irmãos. Ele se põe, vem à noite, dia e noite, todos os dias existirá. A não ser que o Senhor intervenha. Mas por mais que o homem tenha força, por mais que o homem faça cobertura, o homem não pode esconder o brilho do sol. O homem não pode esconder a luz do sol. O dia clareia, mas está nublado, mas está claro, você está vendo. São coisas que nós não podemos mudar. Eu não posso mudar a minha idade, irmãos. Eu nasci em 1968, eu não posso mudar a minha idade. 22/9/1968. Eu não posso mudar isso. Não tem como mudar isso. Não tem como, não, eu nasci 10 anos antes. Eu nasci 10 anos atrás. Não tem como mudar, irmãos. A idade que eu tenho, eu tenho. Eu posso pintar cabelo, eu posso usar maquiagem, eu posso fazer plástica, eu posso fazer o que eu quiser. Mas existe uma lei natural. E essa lei natural diz que eu nasci no dia 22/9/1968. Isso não vai mudar. Posso fazer o que quiser, posso entender da maneira que eu quiser, eu posso mentir para mim mesmo o tanto que eu quiser, mas eu nasci no dia 22/9/1968. Isso não vai mudar, irmãos. Isso não vai mudar. E são coisas assim que o homem precisa entender. Existem coisas que não vão mudar. A palavra do Senhor não vai mudar. Ela permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre, ela não muda.
Não há sombra de variação na palavra do Senhor. E o versículo 19 nos diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, isso nós temos que entender. Deus é santo. Deus é santo. E ele exige santidade. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas Deus é santo. Isso, a sua santidade precisa ser preservada. E ele preserva a sua palavra, porque Deus tem amor, tem confiabilidade na sua palavra. Ele confia, ele atesta, ele afirma e ele provê a sua palavra. Ele não volta atrás. Mas os homens que estavam com Deus, que nasceram para a glória do Senhor, que nasceram para ser a glória de Deus, a coroa da criação, querem mudar. Mas isso não vai acontecer, irmãos. Isso não vai acontecer. A minha idade, eu posso mentir, posso ir no cartório, fazer um documento, eu posso mentir, eu posso ir para outro país e falar que eu tenho 40, que eu tenho 70, mas a minha idade não vai mudar. O dia do meu nascimento não vai mudar. E é isso que nós precisamos entender dentro desta palavra. Porque quando eu começo a entender o princípio da imutabilidade da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor não muda, e aí eu vou compreendendo o que esse versículo me diz. Qual que é a condenação? Porque os homens entendiam que Deus não ia mudar, mas eles tinham mudado. Eles não queriam mais Deus, eles queriam as trevas. E começaram a criar um monte de subterfúgios para isso. E é isso, irmãos, que nessa noite nós precisamos entender. Eu posso criar o subterfúgio que for. Eu posso criar esse subterfúgio. Eu posso tentar macular a minha mente, tentar embotar a minha mente, mas não vai funcionar, irmãos. A verdade é uma só. A verdade é verdade. Não existe duas verdades. Verdade é verdade. Alguns dizem que a verdade não é absoluta. Mas a verdade é verdade. Verdade é verdade, irmãos. Alguns dizem até que contra fatos não há argumentos. Verdade é verdade. E é isso que esse versículo mostra. Os homens tiveram contato com a verdade, mas eles não queriam mais esse contato, então eles se rebelaram. Então eles saíram da presença de Deus. Eles saíram da presença do Senhor. Geralmente, 70%, 90% das vezes, 100% talvez, ou 99,9% das vezes que vamos fazer alguma coisa errada, nós estamos escondidos. Nos escondendo. Escondidos ou escondendo, ou estamos camuflados, ou estamos ali de espreita, mas nós não estamos na luz. Essa é a verdade. E contra fatos não há argumentos, dizem alguns. Verdade é verdade. Mas nós temos memória curta, isso é fato. Vemos pela organização do Brasil, né, pela política em si, nós vemos isso. O brasileiro tem memória fraca. Esquece rápido todas as coisas. Mas quando nós vivemos diante da palavra de Deus, irmãos, quando nós entendemos o que essa palavra quer dizer a mim e a você, esse mas, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque isso. Por que não amaram a luz? Por que não amaram a Cristo? Por que não o quiseram? Porque estavam fora da verdade de Deus, não queriam mais viver com o Senhor. Não queriam estar mais na presença dele. É isso, irmãos. E quando eu começo a entender, quando eu começo a buscar no Senhor, quando eu começo a fazer e a falar isso, eu começo a perceber todas as coisas. O versículo 19, ele me deixa essa margem. Porque a obra dos homens que rejeitaram era más. Criamos muitos debates, criamos muitos conceitos e achômetros daqui e dali. Entramos em muitas contendas que não vão levar a nada. Mas muitos já estão com comichões nos ouvidos, querendo provar isso, querendo provar aquilo. E se retornam, se voltam contra a palavra de Deus. Por quê, irmãos?
Porque as obras desses homens são más. E se eu não tomar cuidado, as minhas obras também virão más. Se eu não vigiar, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, a cada dia eu tenho que tomar uma decisão com Cristo. A cada momento na minha vida eu tenho que tomar uma decisão com o Espírito Santo e chamá-lo para estar comigo, porque essas obras são más. E eu vou me moldando a cada dia elas, porque aí eu começo com debates, eu começo ali a criar muitos conceitos e achômetros, né? E vou começando a deturpar a palavra de Deus. Ao invés de aceitá-la e ver que ela é o caminho certo, que direcionou a minha vida, que direcionou o Senhor, que direcionou Cristo, que nos direciona através do Espírito Santo. É essa palavra. Jesus é o Logos do Senhor, Jesus é a palavra viva de Deus. Então eu preciso entender isso, eu preciso me voltar para isso, porque as obras eram más. Eu acho que tudo tem que ser do meu jeito, é o meu conceito, eu acho daqui e dali, eu começo a criar debates. Não, irmãos. A palavra é uma só, a palavra não vai mudar. Tem versão disso, versão daquilo, atualizada aqui, atualizada ali, através disso, através daquele, esse teólogo falou isso, aquele teólogo, mas a palavra do Senhor é uma só, e ela não volta atrás. E eu preciso entender isso, e eu preciso viver com esse preceito. E quando eu começo a buscar isso, quando eu começo a entender isso, eu vou saindo dessas contendas, eu vou saindo desses movimentos, eu vou saindo, deixando isso de lado. Mas sabe por que tudo isso? Por que as obras eram más? Por que nós vamos entrando em muitos debates, criando muitos conceitos e achômetros daqui e dali? Muitos já estão com comichão nos ouvidos, já não sabem nem o que ouvir. Não sei nem mais o que eu vou ouvir. Eu sei o que eu vou ouvir. Eu quero ouvir a palavra, eu quero viver pela palavra, eu quero ter Deus na minha vida, eu quero ter o Espírito Santo comigo. Eu quero isso na minha vida. Eu preciso disso na minha vida. Eu quero. E eu tenho ensinado algumas pessoas mais próximas a mim, irmãos, o seguinte: eu tenho que tirar a palavra da minha vida. Eu não posso. Não, eu posso. Tudo posso naquilo que me fortalece. Alguns usam até isso. Mas é um conceito errado, irmãos. É um conceito errado. Sabe o que eu preciso na minha vida? Sabe o que verdadeiramente eu preciso na minha vida? É ouvir a palavra, é viver por ela, é andar por ela, é estar nela. Para quê? Para não ser achado contra ela. E muitas vezes eu falo com as pessoas, eu sou um homem que luta com Deus, irmãos. Eu sou um homem que luta com Deus, que fala com Deus. Deus, espera aí, Deus, o que está acontecendo? Eu sou um homem que luta com Deus. Luto mesmo, irmãos. Mas eu não quero ser achado lutando contra Deus. Contra Deus, não. Contra Deus eu não quero lutar, irmãos. E aí eu vou criando expectativas, eu vou criando desafios, eu vou criando isso, eu vou criando aquilo, eu vou criando contenda, eu vou me entrando em debates, eu vou falar, tá. A voz do Senhor já foi conhecida, irmãos. Sabe o que está precisando? Não é da voz do Senhor ser reconhecida. É que nós sejamos reconhecidos em Deus. É isso que está precisando. A igreja do Senhor precisa ser reconhecida em Deus. A igreja do Senhor não precisa ter uma voz. Não. Porque nós somos a voz que clama no deserto. Quem tem que ter voz é o Espírito Santo. Quem tem que ter voz é Jesus. Através da sua igreja, sim. Então, irmãos, nós temos que pregar a palavra, voltar para a palavra, estar na palavra, viver pela palavra. É isso que nós precisamos fazer. Porque esses homens, a Bíblia diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. Dinheiro, corrupção, poder. E os homens foram entrando. E muitas vezes nós vamos entrando e nós temos que saber, essa é a condenação. Os homens amaram mais as trevas, querendo provar que estou certo. Não, irmãos, eu não quero provar que eu estou certo. O que eu quero provar é que a palavra do Senhor é certa. Eu não preciso fazer dar certo. Eu tenho que fazer o que é certo. Eu não preciso fazer dar certo. Eu tenho que fazer o que é certo. Porque nem tudo aquilo que está dando certo foi feito certo. Uai, pastor, que é isso? Irmãos, não vou entrar em detalhes aqui. Mas muitas coisas que a gente vê por aí, que está dando certo, não é feito certo.
não é feito carne. E nós vamos perdendo isso. E quando vemos, estamos pior que o mundo. Estamos pior que o mundo. Entrando na satisfação total do homem. Sabe o que é isso, irmãos? O homem hoje ele quer se satisfazer totalmente. Em todas as áreas da sua vida, ele quer se satisfazer, mesmo que isso esteja o levando fora da presença de Deus, fora da adoração do Senhor. Não importa. O importante é que ele seja feliz. É uma adoração narcisista, egocêntrica. Tenho que ser feliz, não importa como. E esse não é o conceito. Porque é exatamente essa satisfação total do homem que tem tirado ele da presença do Senhor. Eu tenho que ser feliz. Aprendi nos primórdios da minha vida cristã, numa classe para jovens casais. E o preletor falava uma coisa tremenda. Se você quer ser feliz, faça a sua esposa feliz. Esposa, você quer ser feliz? Faça o seu esposo feliz. Se o seu esposo, se a sua esposa estiver feliz, você está feliz, a sua casa está feliz, pronto. Agora eu entro no meu egocentrismo. Eu quero, eu preciso, eu estou... Pronto. Isso é meu. Não, irmãos. Uma das primeiras coisas que eu mudei na minha casa, assim que casei, é a palavra meu para o nosso. Isso tudo aqui é nosso. Isso tudo pouquinho aqui é nosso. Esse pouquinho de tudo aqui é nosso. Não é mais meu. O meu ordenado não é meu, é nosso. A minha casa não é minha, é nossa. Meu carro não é meu, é nosso. Tudo é nosso. E quando a gente aplica isso dentro da palavra de Deus, na convivência com o Senhor, a gente começa a perceber. Mas aí a gente vê o contrário. Os homens amaram mais as trevas que a luz porque eles são narcisistas. Eles querem a satisfação pessoal. Não importa muitas vezes como. E é isso que vai mudando as nossas vidas, e é isso que a gente precisa lutar a cada dia nas nossas vidas, para não tornar a nossa adoração uma adoração narcisista. É quando aquelas pessoas, eu não gostei do culto não, porque foi assim, a palavra, o culto não é para você, o culto é para adoração ao Senhor. Não falou com você, ora, porque com a outra pessoa falou. Então talvez seja uma postura sua, e não de quem está lá na preleção, não de quem está pregando. É a sua postura. É aquilo que Davi falou, olha, eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você não se alegre, talvez você vai à casa do Senhor, mas você não se alegra na casa do Senhor. Você não salmodia na casa do Senhor. Você não canta louvores na casa do Senhor. Você não adora na casa do Senhor. Aí é um problema seu, porque Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos. Quando ele recebeu o convite, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que ele se alegrou. E é por isso, irmãos, que a gente precisa parar um momento. Deixar essa demagogia de santidade. Não. O que eu tenho que andar é na palavra, é obedecer a palavra. Eu não sou santo, irmãos. É isso que eu quero deixar claro. Eu não sou santo. Mas eu busco agradar ao Senhor na minha vida. Se estou fazendo, eu vou saber. Mas uma coisa eu tenho, certeza da minha salvação em Cristo. Porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e creio no sangue, creio que ele veio em carne, creio que ele habitou entre nós, creio que ele foi assunto ali naquela cruz, creio que ele foi morto, ressuscitado ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio nesse Deus que derramou o seu sangue para a minha salvação, que ele é a minha absolvição. Ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor e eu professo o nome dele publicamente. Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas eu preciso provar isso a cada dia na minha vida. Não somente para os outros, mas também para os outros. Que eu sou de Cristo. Que eu sou de Cristo. Já estamos chegando ao final, irmãos. O versículo 20, irmãos, ele traz algo tremendo para nós, porque ele diz assim, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam
reprovadas. Ele não quer ser reprovado. Está vendo o narcisismo? Está vendo o egocentrismo? Está vendo que ele tem que ter satisfação em tudo? Que ele não pode ser confrontado? É isso aí, irmãos. Olha o versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque elas são más. Ele não quer ser contrariado, então ele vai e se afasta da presença do Senhor. E é isso, irmãos, que muitas vezes nós vemos acontecer. Os homens não aceitam e vêm para Jesus. A luz, a nossa absolvição, porque não querem ser contrariados nas suas atitudes erradas, fora do contexto de Deus. É só por isso, irmãos. Está ali na palavra do Senhor, está escrito aí na sua Bíblia. Você vai me contestar o versículo bíblico. E aí eu nem vou discutir com você porque você está indo contra a palavra. Eu não vou contra a palavra, estou lendo a palavra. O que eu prego é a palavra. Não são conceitos de um homem, não são conceitos do pastor Anderson. O que eu estou pregando é a palavra. Estou lendo com você a palavra, estou explanando a palavra, estou pregando a palavra com você. Ah, mas o texto hebraico, mas o texto grego, mas a exegese. Irmãos, eu estou lendo a palavra e pregando a palavra. Não sou teólogo, sou pastor. Não sou pregador, sou pastor de ovelhas. E aqui a palavra do Senhor diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele já sabe, então eu quero fugir da luz. Eu quero fugir da luz. Eu quero fugir. Sabe por quê? Porque para que as minhas obras, para que as minhas atitudes não sejam contestadas, reprovadas, aí eu saio da luz. É simples assim. Eu sempre falo, namoro cristão é na luz. Namoro cristão é na luz. Namoro cristão que foi para o escuro, pode saber, irmão. O que a gente tem que andar é na luz. É isso, irmão. Quando eu falo luz, irmão, não é iluminado igual está aqui, não, para que você possa me ver, não. É na luz de Cristo. Você pode estar lá na roça, no lugar onde não tem nenhuma luz, mas a presença do Espírito Santo, a luz do Senhor vai estar ali sobre a sua vida. É dessa luz que eu estou falando. Aqui, ó, é artificial para você me ver. Que se apagar aqui, você não consegue me enxergar. Então nós precisamos voltar. Mas eu não quero ser contrariado nas atitudes erradas, fora do contexto de Deus, e de sua palavra deixada para nós. E aí eu começo a fazer o quê? Ser contra a palavra. Atacar a palavra de Deus, porque eu quero que ela se molde a mim, não eu moldar-me a ela. É isso, irmãos. Hoje o homem quer que a palavra se molde a ele, e não ele se moldar a palavra. Basta ele fazer, não usa a palavra, pronto. Eu vou usar a palavra porque eu quero me moldar à palavra. Eu quero viver pela palavra, eu quero andar pela palavra. Por isso eu estou fazendo isso. Eu quero essa palavra. Mas se você não quer esse, deixa a palavra, segue a sua vida. Mas não venha contra a palavra. A palavra não vai mudar porque a verdade de Deus é uma só. Alguns falam que a verdade não é absoluta, em Deus ela é absoluta. Em Deus ela é absoluta. Prosseguindo, querem mexer na palavra de Deus, querem mudar a palavra, precisam mudar a palavra para que a palavra se adeque aos seus comportamentos, aos seus conceitos. Mas não querem se adequar a Cristo, àquilo que ele nos deixou. Não querem fazer isso. O amor, santidade, entrega, renúncia, mudança verdadeira. Não querem. Aí atacam a palavra, porque a palavra se molda a eles e acabou. Acabou. E é isso, irmãos, que nós precisamos viver. Porque o versículo 21 diz o seguinte: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras, olha bem, sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa é a diferença.
Me lembro da minha mãe, e parece que ela está por aí, né? Me lembro da minha mãe quando ela usava anil. E na minha casa tinha um giral, né? Meu pai fazia um giral lá com madeira, tela por cima, minha mãe estendia as roupas brancas ali. Hoje poucas pessoas sabem fazer isso, né? Sabem disso. Mas ela estava ali, aí fazia isso, né? E ela vinha com aquele anil, punha ali na água e fazia aquelas coisas dela lá, e a gente ia lá e esticava, e era interessante que ela esticava assim o lençol assim, ó, a roupa branca, porque para ficar mais branco ainda. Ela nunca pegava a roupa e colocava lá debaixo da mesa para ver se a roupa estava branca. Pelo contrário, ela ia na luz do sol e estendia as mãos assim para ver. Ela fazia o giral ali no sol ali, ela começava a ver se tinha manchas ainda. Minha mãe sempre foi muito zelosa com essas coisas. A Bíblia está nos ensinando isso. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso é tremendo, irmãos. Se eu estiver indo contra a luz, eu estava preparando a mensagem, Deus me deu uma coisa tremenda aqui, irmãos. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, vai na direção dela e é ofuscado pela luz. Aí ele começa a ver, não quero isso aqui não para mim não, ele começa a sair. Porque ele está indo contra a luz. E quando ele começa a ir contra a luz, ele começa a ficar ofuscado, ele começa... É difícil. Eu tenho aqui 3 refletores aqui comigo, aqui, ó, e é difícil olhar para eles, porque eles estão na direção da câmera e fica muito difícil, às vezes, olhar para eles. E a gente tem que ficar bem assim, olhando para você aqui, ó, porque eles estão muito próximos de mim aqui. Mas, irmãos, se eu fizer o contrário, e se eu ir na direção que a luz está apontando, sabe o que ela vai fazer? Ela vai iluminar o meu caminho. O inimigo não vai conseguir me ver porque eu estou envolvido pela luz. E no caminho, irmãos, seguindo a direção da luz, para onde essa luz aponta, ela vai iluminando o meu caminho. Se eu estiver indo na direção que a luz aponta, ela ilumina o meu caminho. Este quer que suas obras sejam manifestas, porque ele está indo na direção da luz, não contra ela. Ele está indo na direção que ela aponta, porque aí ele vai ver o caminho, porque a luz está ali e ele vai conseguir ver o caminho. Ele está indo para o caminho que a luz aponta. Este quer que suas obras sejam manifestas. Não tem medo da luz. Não tem medo que suas obras sejam reveladas em Deus. Mas uma coisa tremenda, irmãos. Fiz isso uma experiência há um tempo atrás, um holofote forte atrás, e eu fui aproximando dele. Daí a pouco, quem estava na minha frente não conseguia me ver, porque aquele holofote me tampava todo e eu parecia que estava no meio da luz. E é isso, irmãos, que nós temos que ter no nosso coração. Nós temos que andar na direção da luz, e eu quero andar na direção dessa palavra, em nome de Jesus. Que as minhas obras sejam reveladas no Senhor, porque elas são feitas no Senhor, em nome de Jesus. E é esse momento que eu quero chegar com você nesta noite. Ande na direção da luz, não seja ofuscado por ela, porque quem anda na direção da luz, ela ilumina o seu caminho. Luz para o meu caminho é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que Deus possa trazer ao seu coração. Ande na direção da luz. Não ande contra a luz, porque realmente ela vai te ofuscar. E você vai ter que sair dela. Mas se você anda na direção da luz, no caminho que ela aponta, o seu caminho vai estar iluminado, porque Cristo vai estar na sua vida. O Espírito Santo vai estar com você. O Espírito Santo vai estar na tua casa. Conduza a sua casa na direção da luz de Cristo e você vai ver o que Deus vai fazer dentro da sua casa, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. E Deus possa nos perdoar a cada dia das nossas vidas,
em nome de Jesus. Eu quero orar. Hoje nós tivemos notícias do Adriano, as coisas já estão melhorando em nome de Jesus, né? Que a família seja confortada, que ele seja confortado e que ele saiba que existe um povo que tem orado pela vida dele. Então, Adriano, o Espírito Santo te toque agora neste momento. Talvez você não possa me ouvir, talvez não possa me ver, mas o Espírito Santo vai até onde você está. O Espírito Santo vai até o teu caminho, em nome de Jesus. Também recebi um pedido de oração para o Lucas, eu não o conheço, e pediram essa oração para que nós orássemos pelo Lucas, que também está na mesma situação do Adriano. E Deus possa abençoar o Adriano, o Lucas e os seus familiares, em nome de Jesus. E a você, nesta noite, Deus possa tocar no seu coração. Ande na direção da luz, porque ela será a iluminação, ela será a claridade para os teus caminhos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta hora. E a palavra do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos fazendo vida, nos trazendo alegria, contentamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, a salvação em Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, povo de Deus, Israel de Deus, Rio de Deus, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você. Eu tenho um Deus